Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Ives Henrique, sou eu que faço as publicações de língua portuguesa e língua inglesa no blog, principalmente o blog de língua portuguesa, que é o que mais tem material hoje em dia, que é o professor Ives Henrique, profivesenrique.blogspot.com.br. A partir de hoje eu vou começar a fazer com vocês um material diferenciado. É um material que é voltado para a parte de cursos, né? Cursos, concursos e tudo aquilo que fala e exige sobre legislação. A legislação voltada à área da educação. Então, que todos sejam bem-vindos e vocês poderão mandar as suas sugestões, as suas dúvidas, os seus comentários diretamente no blog profivesenrique.blogspot.com. Eu aguardo realmente a participação de todos vocês e que nós consigamos fazer um bom trabalho. Como eu sempre falo no blog, que Deus abençoe a todos nós e um excelente aprendizado também a todos nós. Vamos começar então? E base que regem toda a educação nacional, educação como grande, como amplo, em meio a todos os seus estados. Logicamente, os estados brasileiros, eles vão seguir essa lei de diretrizes e bases, porém, podem colocar uns elementos a mais ou uns elementos a menos no seu dia a dia, com foco numa determinada lei, mas o importante é que todos seguem o mesmo padrão, todos seguem o mesmo ponto de vista. Como que vai ser esse trabalho, que é o que eu estava falando agora há pouco, quais são os pontos mais importantes, quais são os problemas mais recorrentes, isso depende de cada instituição, depende de cada estado aí da nossa grande nação. A lei número 4024, ela é uma lei bem extensa. É uma lei aqui, que eu até estou com material impresso já, é uma lei que constituem-se de 17 páginas. 17 páginas essa impressas normalmente, porque você pode achar todas essas leis aí que regem a educação diretamente em acesso à internet. Depois eu posso estar passando fontes de pesquisa para que você tenha impresso esse material também. Então a Lei 4024, datada de 20 de dezembro de 1961, é uma lei bastante extensa, mas as mudanças vão acontecendo, a necessidade de transformação que a própria sociedade inclui acaba trazendo a mobilidade das leis, a mobilidade de certas regras também, e as mudanças elas são necessárias acontecer. Então, com essas mudanças, tanto a lei 4024 quanto a lei 5.692, elas irão convergir, elas vão se encontrar com alguns elementos adicionais na lei número 9.394, que é datada de dezembro de 1996. Antes que eu chegue nessa lei, que ela é extensa, é uma lei maior, e eu vou trabalhar com dois artigos, não são dois na verdade, é o artigo do 6º ao artigo 9º, perdão, da lei 4024,
que de todos os títulos, né, e de todas as leis, os artigos, as que continuam em vigor em 2013 são os artigos 6º, 7º, 8º e 9º. São 4 leis aí que é importante saber dentro da 4.024, que começa por ela então, da administração do ensino. Já vai pular logo para o título 4º, da administração de ensino. Como que funciona a administração do ensino no Brasil aí? O artigo 6º, ele fala que o Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. Então, o Ministério da Educação e mais algumas outras empresas ou outros órgãos, eles são responsáveis pela elaboração e cumprimento das leis que envolvem a educação no Brasil. Todos os tipos de esquema de prova, de projeto, tem com relação ao Ministério da Educação e também do Desporto. No primeiro parágrafo do artigo 6º, ele fala que no desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das câmaras que o compõem. O Brasil ele é muito extenso e cada ramo que existe na política pública brasileira também acaba sendo extenso. Então é necessário a ramificação para que consigamos verificar se as leis estão sendo cumpridas e o que precisa ser mudado, o que precisa ser aprimorado, diretamente ligado a cada realidade dos estados brasileiros. Os conselhos, esse é o parágrafo 2º, os conselhos exercem função de interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte de áreas e jetons de presença a serem fixados pelo ministro de Estado da Educação e do Desporto. Então, os conselhos, que são a parte de ramificação, são responsáveis por transporte de áreas e tudo que envolve a seção administrativa da educação. O terceiro parágrafo, o ensino militar será regulado por lei especial. Então sabemos que tem formas de continuar o ensino, continuar o aprendizado servindo o exército, sendo terrestre, a aeronáutica ou a marinha. Então, o que rege o sistema de ensino nesses 3 componentes aí do Exército Brasileiro é voltado com uma lei especial, uma lei que é focada, é um caminho reto para trabalho. Artigo 7º, o Conselho Nacional de Educação, composto pelas câmaras de educação básica e de educação superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. Então, na seção administrativa das leis, elas também podem contar com participação da sociedade. Essa participação, tratando-se de política pública, ela é voltada, por exemplo, na criação de provas para que os candidatos façam
esse concurso público e passando, tendo aquele lance da cota mínima, cota máxima, passando a cota sendo aprovado, o candidato ele vai poder participar da elaboração das leis, do trabalho relacionado à educação voltado à gestão pública, à gestão do Estado ou também da nação. Isso pode ser feito em nomeação ou deliberação dos cargos. Primeiro parágrafo, ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete as competências aí do Conselho Nacional de Educação. Primeira coisa aí, letra A, subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação. Então, a nossa nação, ela tem um plano de educação para ser seguido. Um plano, entre vários que existem, um plano que eu posso citar, por exemplo, é aqui no estado de São Paulo, onde é feito os caderninhos, é passado quais são as competências e habilidades que cada aluno tem que ter dentro do seu determinado ano ou da sua determinada série. Isso é de extrema importância que o professor saiba qual que é o tipo de regimento e também qual é o tipo dentro da sua matéria e da turma que ele vai fazer, pode ser tanto ano no caso do ensino fundamental, quanto séries no caso do ensino médio, quais são as competências e habilidades ao longo do bimestre que o meu aluno ele precisa saber, que o meu aluno precisa trabalhar, que ele precisa atingir para logo depois de terminar o ensino médio, ele consiga ingressar sem grandes males no ensino superior, sem grande defasagem. Então, o conselho ele é obrigatório a acompanhar para ver se as leis elas estão sendo cumpridas dentro de cada estado e dentro de cada administração. Manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino. Modalidade de ensino, por exemplo, instituições que têm o ensino fundamental e o ensino médio. Ou instituições que existem, mesmo não sendo do âmbito público, existem escolas particulares que têm o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e que muitas vezes pode alcançar o ensino superior. Então, e também tem aí as questões que abranjam de mais um nível. Nível ou modalidade de ensino acaba tendo a mesma denotação aqui. Letra C. Assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e modalidades. Então, como eu já falei no início, existem, ao passar do tempo, as necessidades de que as leis sejam aprimoradas ou a forma de se adquirir a educação e de transferir essa educação para os nossos alunos seja aprimorada. Como que ele vai ser aprimorada? A partir do momento que o Conselho Nacional de Educação ele consiga passar todos os problemas diagnosticados naquele meio diretamente para o Ministério da Educação e assim ser discutidos como que podem ser sanados os diferentes problemas aí ao longo do sistema educacional. Letra D, emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. Então,
tem que ter um acompanhamento e uma participação sempre que o ministro de Estado ele precisar de argumentar, precisar de uma participação, de um envolvimento. Então, o Ministério, o Conselho Nacional de Educação, na verdade, ele tem os conselheiros, e esses conselheiros eles são dirigidos, encaminhados sempre quando o Ministério da Educação ou também o Ministro da Educação ele precise de uma conversa, precise de um diálogo que envolva, que chegue até as diferentes regiões, os diferentes tipos de poder da esfera social. Letra E, manter um intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele vai estar ali para sempre convergir, acolher a quando os estados estão precisando de uma comunicação extraestadual, fora do estado, compartilhar experiências, por exemplo. Letra F, analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração entre diferentes níveis e modalidade de ensino. Então, acaba todos esses tópicos que eu estou passando para vocês, eles vão realmente repetir a mesma ideia, que é o Conselho Nacional sempre dar o seu parecer com relação à educação territorial, a educação daquele determinado setor para o ministro e também para o Ministério da Educação. A letra G, que é o último item desse tópico, elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo ministro de Estado da Educação e do Desporto. Então, não estará somente livre ou à espera que o ministro fale alguma coisa ou que o Ministério fale alguma coisa. O Conselho Nacional, para que ele funcione, para que ele tenha validação, ele precisa ter os seus próprios meios, suas próprias leis, suas próprias organizações, para que consiga trabalhar, para que consiga reunir dados, para que consiga juntar o máximo de informações possíveis, sanar os problemas educacionais daquela determinada região e também estar levando informações para o ministro e também para o ministério. Voltando agora, o segundo parágrafo aí do artigo 7º. O segundo parágrafo ele fala que o Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a cada 2 meses e sua Câmara mensalmente e extraordinariamente, sempre, perdão que eu enrolei para falar a palavra, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. Então, o Conselho Nacional ele terá que ter, no mínimo, a cada 2 meses, uma reunião dentro de suas determinadas câmaras ou determinados espaços para que façam a discussão e o levantamento de dados, além de um acompanhamento mais focalizado, um acompanhamento digno de verdade. Terceiro parágrafo, o Conselho Nacional de Educação será presidido por um dos seus membros, eleito por seus pares para mandato de 2 anos, vedada a reeleição imediata. Então aqui, na verdade, ele é um conhecimento inicial, um conhecimento mais generalizado com relação aos órgãos que prestam o serviço, os órgãos que precisam estar reunidos para fiscalizar e passar as ordenanças, passar os compassos, os passos, para que
a educação aconteça. Então não é uma coisa que envolve a nós professores, pelo menos por enquanto, certo? Só que ele está falando aqui, nesse parágrafo 3º, que esse conselho ele terá que ter um presidente. O presidente ele será elegido dentro do seu próprio grupo. O próprio grupo aponta uma pessoa por eleição, né? E terá um mandato, continua sendo um presidente de Conselho Nacional durante 2 anos e não pode ser feita reeleição. Terminou o período de 2 anos, eu já me reeleger para mais 2 anos. Isso não pode. Tem que fazer os 2 anos, pode deixar um período de mandato para depois tentar uma nova eleição, candidatar-se a uma nova eleição. Parágrafo 4º, o ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as sessões que comparecer. Mesmo então que tenha o presidente do conselho, se o ministro da Educação estiver presente, todo o mandato, todas as honras são dadas diretamente ao ministro. Artigo 8º. A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior, Educação Básica aqui, ensino também o ensino fundamental e o ensino médio. Todos eles fazem parte, então, da educação básica. E a Câmara de Educação Superior, faculdade, magistrado, bacharelado, serão constituídas cada uma por 12 conselheiros, sendo membros natos na Câmara de Educação Básica, o secretário de Educação Fundamental, e na Câmara de Educação Superior, o secretário de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e do Desporto, e nomeados pelo Presidente da República. Então não é uma coisa tão simples você se candidatar ou você participar de um Conselho Nacional de Ensino. É por indicação, né? Essa indicação ela é dada diretamente pelo Presidente da República, tanto na Câmara de Educação Básica, que vai ter 12 conselheiros, quanto a Câmara de Ensino Superior, que terá 12 conselheiros, e os seus membros sendo nomeados pelo Presidente da República. Primeiro parágrafo do artigo 8º fala que a escolha e nomeação dos conselheiros será feita, novamente a informação, pelo Presidente da República, sendo que pelo menos a metade, obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados. Então, para que tenha o cargo ali, o conselheiro ele é nomeado pelo Presidente da República e também tem indicação que ajudam, a compor a ideia final, e participação principalmente da sociedade civil aí relacionada ao mesmo ambiente de trabalho que esse futuro conselheiro irá trabalhar. Segundo parágrafo, de 2 em 2 anos cessará o mandato de 1/3 dos membros do Conselho Federal de Educação, vedada a recondução do conselheiro que haja exercício 2 mandatos completos e consecutivos. Então, o conselheiro aí que está em exercício, ele não pode ter 2 mandatos completos consecutivos. Terminou o mandato já, ter um outro mandato e continuar. Isso não pode. 2 anos completos. Caso aconteça de ser interrompido um mandato na metade ou antes de se completar até o final de mandato, essa pessoa ela pode voltar para se candidatar a um próximo mandato, sim. Não pode ter 2 completos. 2 completos, isso não pode ter. De 2 em 2 anos,
Um terço dos membros desse Conselho Federal, eles são afastados, acabou o mandato e virão novas pessoas, sempre um terço. Esperou aquele período de 2 anos, como eu já falei, esperou o período de 2 anos, aí pode voltar, pode tentar novamente assumir aquele mesmo posto. Então, aqui tem o terceiro parágrafo, que quando vocês localizarem aí na internet, ela vai aparecer também como segundo parágrafo. Então deve ser um complemento ao que já estava sendo falado. Então, segundo de novo, que está marcado aqui, para a Câmara da Educação Básica, a consulta envolverá necessariamente indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os docentes, dirigentes de instituições de ensino e os secretários de educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Então, essa Câmara de Educação Básica, além dos conselheiros, que já foi falado o que são esses conselheiros, tem também a participação do dirigente de ensino, docente, secretários de educação, tanto dentro do município quanto dentro do estado, e voltado diretamente também os que fazem parte da nacional, ok? Terceira parágrafo, para a Câmara de Educação Superior, a consulta envolverá necessariamente indicações formuladas por entidades nacionais, públicas e particulares, que congreguem os reitores de universidades, diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica. O que isso quer dizer? Esse envolvimento, quando é tratado a Câmara de Ensino Superior, esse envolvimento é tratado diretamente com os reitores de universidades. A participação de universidades que sejam brasileiras, que sejam nacional, e que elas podem ser tanto públicas quanto também particulares. Os seus reitores, eles representarão, além dos diretores, os docentes, os próprios estudantes também, eles podem haver participação, além dos 12 conselheiros dentro dessas câmaras. Artigo 4º, a indicação a ser feita por entidades e segmentos da sociedade civil deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à cultura. Então não é qualquer civil que pode. Tem que ser uma pessoa que já tenha feito algo em prol à educação, à ciência e à cultura. Também ele poderá participar diretamente das reuniões, das sessões dessa Câmara e desse grupo da Câmara. Parágrafo 5º. Na escolha dos nomes que comporão as câmaras, o presidente da República levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as regiões do país e as diversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado. Então, as câmaras, elas têm que ter o cuidado principalmente de ter cada tipo de modalidade de ensino, o EJA, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e também a participação de todas as regiões do país, para que o presidente da República ele poder ter um trabalho mais próximo, um trabalho mais verdadeiro. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º, ele fala que os conselheiros terão mandato de 4 anos, permitindo uma recondução para o período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das câmaras a cada 2 anos,
sendo que quando da constituição do Conselho, metade de seus membros serão nomeados com mandato de 2 anos. Então, tem aí constituição do Conselho, metade dos seus membros terão mandato de 2 anos. Mas também tem os conselheiros que têm um mandato de 4 anos. Pode ter uma recondução, pode continuar esse mandato para um período próximo, mas tem que ter a renovação da Câmara. Havendo a renovação, pode. Então vale a pena falar aqui que o mandato 4 anos, a recondução para um novo período poderá ser feito, mas com renovação da metade das câmaras a cada 2 anos. Cada 2 anos precisa tirar. Então, digamos que ele é dividido em 2 períodos. A grosso modo, é dividido em 2 períodos. Certo? 7º, cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido por seus pares, vedada a escolha do membro nato para mandato de 1 ano, permitida uma única reeleição imediata. Então, mais acima, a lei ela fala que é por 2 anos, mas esse mandato da Câmara, o conselheiro ele é escolhido dentro do ambiente do grupo onde ele trabalha, mandato de 1 ano, ele pode uma única reeleição. Terminou 1 ano, ele ele pode se reeleger, começar esse novo 1 ano. Porém, terminou a fase dos 2 anos, ele não pode mais se reeleger. Tem que esperar outro período, passou o período, aí volta para ver se consegue a reeleição. Artigo 9 já, que é o último que faz de importância para a Lei 4.024, artigo 9 ele fala que as câmaras emitirão pareceres e decidirão privativa e autonomamente os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno. Então, poderão e terão que fazer um parecer e ter decisões, quando podem ser dentro do próprio grupo, envolvendo todas as outras câmaras ou todos os outros grupos, ou também por ela mesma pode tomar algumas decisões de assuntos pertinentes que vão ser falados um pouco mais a fundo agora no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala assim: são atribuições da Câmara de Educação Básica. Letra A. Examinar os problemas da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e oferecer sugestões para a solução. Recolher todos os problemas, as coisas que estão erradas, que precisa de um direcionamento, precisa de debate para uma mudança, para ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino tecnológico e também para o ensino especial, que é um segmento que ele é um pouquinho delicado ainda, porque não é todo mundo que está acostumado a trabalhar numa sala de educação infantil, educação de ensino fundamental ou médio, tendo um aluno com necessidades especiais. Letra B. Analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na linha anterior. Então, ensino infantil, fundamental, médio, tecnológico e também o ensino especial, voltados a pessoas com alguma necessidade especial. Então, tem que analisar resultados, tem que enviar um parecer para
os processos de avaliação dessas diferentes modalidades de ensino aí que já foram faladas na linha anterior. Letra C. Deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto. Como eu já disse, temos o currículo a ser seguido. O professor ele não é conduzido à sala de aula para fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Tem um currículo a ser cumprido dentro de cada modalidade de ensino, sendo bimestral, sendo semestral, no caso do ensino superior. E esse conselho que eu estou falando aí, a Câmara, ele tem que ter esse acesso e verificar tanto a produção dessas diretrizes. O que são as diretrizes? São, no caso do currículo, são as habilidades e as competências. Então, as habilidades e competências que o Ministério da Educação e do Desporto, ele fala. O Ministério fala, a Câmara ela vai ter que acompanhar para ver se esse currículo está sendo efetivado, sendo aplicado da sua forma correta. Letra D. Colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação. Então, preparação do Plano Nacional de Educação, a Câmara ela também tem que dar a sua contribuição, também tem que dar a sua parte. Letra E. Assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em todos os assuntos relativos à educação básica. Educação básica, que é tido aqui como básico, ensino infantil, fundamental e médio. Ok? E a Câmara ela tem que acompanhar o ministro durante essa comanda. Manter o intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos planos de educação. Acompanhar os planos de educação e assessorar o ministro de Estado, além de fazer um intercâmbio com o ensino aplicado nos outros estados e também no Distrito Federal. Letra G. Analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica. Então, aplicação da legislação, não só do currículo, mas também toda a legislação que segue, que comanda a educação, a Câmara ela tem que verificar se está em vigor, se está sendo praticada pelas instituições de ensino e também pelos seus dirigentes. Segundo parágrafo do artigo 9º, fala que são atribuições da Câmara da Educação Superior. Agora vamos falar da educação superior. Ele fala que a letra A, primeiramente, ela foi revogada. Ela foi lançada na Lei nº 10.861 de 2004. A letra B. Oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação. A mesma coisa que foi falado na Câmara do Ensino Básico, também a Câmara do Ensino Superior ele tem que estar acompanhando a elaboração e a confecção do Plano Nacional de Educação, além de verificar se isso está sendo praticado pelas instituições de ensino. Letra C. Deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto para os cursos de graduação. Cada curso de graduação, cada semestre, possui o seu tipo de currículo, tem o seu tipo de habilidades específicas que o aluno ele precisa saber. Então, a Câmara de Educação Superior ele tem que trabalhar em cima disso também, da verificação disso. Letra D.
deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para a autorização, o reconhecimento, a renovação e a suspensão do reconhecimento de cursos e habilidades oferecidos por instituições de ensino superior. Então, quais são as normas que o poder de execução, o poder executivo, ele precisa formatar, ele precisa exigir para que os cursos sejam reconhecidos pelos diferentes tipos de órgão, como por exemplo o MEC, o Ministério de Educação. Como que a faculdade ela vai saber se o ramo de trabalho dela está em concordância para uma aprovação do MEC? A Câmara de Educação Superior ela tem que estar acompanhando isso, ajudando, auxiliando o Poder Executivo para essa autorização e para esse reconhecimento. Letra E, deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo para o credenciamento, o recredenciamento periódico e o descredenciamento de instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem assim a suspensão de prerrogativas de autonomia das instituições que dessas gozem, no caso de desempenho insuficiente de seus cursos no Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação. É um item grande, é um item que exige um cuidado também para quem é voltado da administração do ensino de ensino superior, porque ele fala do credenciamento, recredenciamento e descredenciamento voltado a instituições do sistema federal. Quando a instituição ela vai ser incluída, ela vai fazer alguma renovação ou ela vai ser excluída dentro do sistema federal de ensino. Verificar todo o andamento aí dos diferentes tipos de organizações escolares, diferentes tipos de instituições. E também fazer o acompanhamento de exames, né, que tem aqui o Exame Nacional de Curso e demais avaliações também para verificar a potência, a competência, na verdade, de que aquela instituição de ensino poderá ofertar um ensino de qualidade para os nossos formandos de ensino superior. Letra F, deliberar sobre o credenciamento e o recredenciamento periódico de universidades e centros universitários, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da Educação, bem assim sobre seus respectivos estatutos. Aqui ele inclui uma informação adicional que não tinha na anterior, que é os estatutos. Sempre ter um acompanhamento para que as instituições elas sejam credenciadas, dizendo que estão ofertando um ensino superior de qualidade. A letra G agora, deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e doutorado elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto com base na avaliação dos cursos. Ter a avaliação dos cursos e verificar agora a questão do mestrado e o doutorado. Não é mais a licenciatura, é o mestrado e o doutorado que esse item abrange, esse item abraça. Então, relatórios que tenham o conhecimento, e não é somente uma vez, né, naquela única vez. Não, é feito periodicamente para ver a qualidade do mestrado e também do doutorado. Item H, analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior. Novamente, acaba sendo a mesma explicação. A legislação sobre educação superior está sendo praticada dentro das instituições de ensino. As câmaras de ensino superior estarão verificando se isso procede ou não e também fazer um aconselhamento e um acompanhamento mais de perto com esses sistemas de ensino, com os reitores e todos os outros que fazem parte dessa câmara. E assessorar
o ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à educação superior. Não somente verificar se está sendo praticado, como também dar um apoio ao ministro de Estado da Educação e do Desporto quando o assunto for relativo a essa educação superior. J. Deliberar sobre processos de reconhecimento de cursos e habilitações oferecidas por instituições de ensino superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não universitárias, por iniciativa do Ministério da Educação em caráter excepcional, na forma do regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. Então, a Câmara ela também é responsável por indicar, por verificar e colaborar com os processos de reconhecimento de cursos e habilitações que são oferecidas em cada instituição de ensino quando o assunto for relacionado ao ensino superior dentro de cada ramificação, não somente a licenciatura, mas também como o mestrado e o doutorado. O terceiro e penúltimo parágrafo do artigo 9º da Lei 4.024, ele ainda fala que as atribuições constantes das alíneas D, E e F do parágrafo anterior, então, deliberar as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo, deliberar a ser seguidas também pelo Poder Executivo para credenciamento e recredenciamento e descredenciamento, e também deliberar sobre o credenciamento e recredenciamento periódico, poderão ser delegadas em parte ou no todo aos estrados e no distrito e ao, Distrito Federal. Então, essas atribuições, ela pode ser colocadas em parte delas ou no todo, diretamente aos estados e no Distrito Federal. O último, que é o quarto parágrafo, ele fala que o recredenciamento a que se refere a linha e do segundo deste artigo poderá incluir determinação para a desativação de cursos e também habilitações. Muito bem. Então, as câmaras elas podem incluir essa determinação e desativação, caso seja necessário, de cursos e habilitações de que as instituições de ensino não estejam prestando um serviço decentemente. Então, a primeira coisa a ser informada é que a educação ela está sempre a favor do aluno, para que o aluno, a pessoa, possa receber uma educação com dignidade, uma educação com verdade, uma educação de primeira. Correto? Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês. Vamos continuar depois com a nova lei, a Lei 9.394, mas isso eu vou deixar por uma próxima hora. Espero comentários, sugestões, dúvidas. Então mande diretamente para prof.ivesenrique.blogspot.com.br. Eu estarei esperando e responderei carinhosamente a todos. Eu agradeço e encontro vocês na próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.